É só para responder, tá? Inclusive, bastante alegria, bem forte. Hoje estamos numa celebração especial e Pentecostes. Vamos lá, o Espírito de vocês tem que estar pegando fogo, ok? Irmãos e irmãs, hoje celebramos um dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom do Espírito, derramado sobre a Igreja nascente. Nós, que vivemos nessa grande cidade, marcada por tantas culturas, damos graças ao Pai, porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério outrora escondido e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Que este mesmo Espírito, agora derramado em nossos corações, nos fortaleça para testemunharmos a todos a vitória do Cristo sobre o mal. Iniciemos cantando.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos receber nesse momento as velas representando os 7 dons do Espírito Santo. Senhor, vem dar sabedoria e fazer tudo como preciso, e assim faremos da Eucaristia um grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, que nós queremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, entendimento
Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença também dos meus irmãos, meus confrades espiritanos aqui presentes, lembrando que hoje celebramos a festa do nascimento da Igreja e celebramos também a festa do nascimento da nossa congregação, que hoje comemora 323 anos de existência. Então estamos aqui para dizer a Deus obrigado pelo dom da congregação do Espírito Santo e pedir também para que o Espírito Santo continue nos guiando, nos dando força e as graças necessárias para continuar sendo igreja, testemunhando a presença de Jesus Cristo. E gostaria também de acolher, de modo especial, o nosso irmão, nosso amigo, Padre Zeton. Padre Zeton é um padre diocesano, amigo do nosso confrade João Neto. João Neto está fazendo pastoral na paróquia dele. E hoje ele tomou a decisão de cancelar a missa na paróquia para estar aqui com a gente. Isso demonstra realmente que ele tem esse amor, ele quer se aproximar da gente como um irmão. Então, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Vamos entrar nesse mistério, olhando para nós mesmos, pedindo para que Deus purifique os nossos corações e para que Ele nos conceda a graça de perseverar na nossa caminhada, superando os nossos defeitos e limites. Senhor, que pelo Espírito Santo estás presente no mundo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que dás o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que enviaste o Espírito Santo para criar um mundo novo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Aclamemos o Senhor cantando. Glória
Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito derramado em Pentecostes sobre a Igreja vem agora em nosso auxílio, para que, ao ouvirmos a palavra do Senhor, a tornemos viva e atual em nossa vida. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas de fogo, como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos em nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E voltam para
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas com medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Então hoje celebramos a festa do nascimento da igreja, uma festa que nos convida também a refletir profundamente sobre a ação do Espírito Santo na igreja, a ação do Espírito Santo na nossa vida pessoal. E a primeira leitura vai nos lembrar o acontecimento de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos, e justamente estando reunidos, o Espírito Santo vai agir. E os discípulos, a partir daquele momento, começaram a falar outras línguas que antes eles não entendiam nada. E todos que estavam lá entendiam. Você não precisava de tradutor, você conseguia compreender na sua própria língua. Porque essa imagem de falar línguas e o que isso significa? Qual é o sentido teológico da mensagem da primeira leitura? Quem já aprendeu uma língua estrangeira? Tem. Quando a gente aprende uma língua, o que acontece? Inicialmente, a gente começa a tentar entender, compreender a outra língua a partir da nossa, fazendo tradução direta, usando a lógica da nossa língua para entender a língua do outro. Chega um dado momento que você percebe que a sua lógica não conjuga com a lógica daquela língua. E para que você aprenda bem, você tem que entender a lógica daquela língua. Você tem que sair da sua lógica e entrar naquela lógica. É a partir daí que você vai conseguir assimilar aquela língua. E essa imagem é para nos dizer: o outro, ele é diferente. Ele está numa outra lógica. Ele é diferente da gente. E quem nos possibilita entender o outro, compreender o outro, é o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo é impossível entender o mundo do outro, entender a lógica do outro. É impossível conviver com o outro. E falar línguas significa justamente que nós devemos ter essa abertura, deixar que o Espírito Santo nos leve a compreender o mundo do outro e a saber conviver com esse outro.
outro com O minúsculo, quer dizer, o meu amigo, aquele senhor que talvez tenha um comportamento oposto. E sem a presença do Espírito Santo, o que acontece? É o efeito contrário. Aí vem a perseguição do outro, a negação da diferença, a difamação, a cultura do ódio, de divisão, encontrando pretexto para justificar as nossas ações. E esses pretextos temos muitos. Às vezes é a cor do pele, não, é diferente. Às vezes é o partido, às vezes é a nação, nacionalismo. Tudo isso vai ser justificativas para argumentar ou justificar um comportamento, um problema espiritual. Hoje se fala muito de saúde mental, mas talvez devemos mudar a lógica e começar a pensar também da saúde espiritual. A doença espiritual provoca tudo isso. A doença espiritual não nos capacita a perceber a beleza daquilo que é diferente. A enfermidade espiritual provoca essa desunião, provoca essa perseguição e provoca outras e outras coisas. Então, para que possamos vencer e ser capazes também de acolher essa diferença, o outro, entender o outro, precisamos do Espírito Santo. Precisamos invocar o Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ajude, para que Ele nos capacite, para que a gente possa realmente viver a vida comunitária, para que possamos ser igreja. E outra mensagem também nessa primeira leitura é para nos dizer que a igreja, ela é essencialmente missionária. A igreja é a igreja para evangelizar todos os povos. Todo mundo tem lugar na igreja, dizia Papa Francisco. Todos, todos, todos. Não podemos criar ou sustentar uma igreja dividida. Os grupos, eu sou de tal, eu sou de tal. Não. Onde tem divisão, não tem ação do Espírito Santo. Tem ação do maligno. E temos que aprender a detectar motivos da nossa divisão e saber combater tudo que leva a essa divisão. Na segunda leitura, São Paulo vai nos revelar algo muito importante. A diversidade de dons. Somos diferentes. Mesmo sendo gêmeos, você consegue perceber que o outro tem algo que você não tem. E que você também tem algo que aquele outro não tem. E como lidar com isso? Ele vai nos lembrar que essa diversidade é para o bem da comunidade, é para o bem da humanidade. Sou diferente, tenho algo de especial para ajudar os outros, para servir a comunidade, e não para se fechar, e não para se gabar, para se achar mais importante que os outros. Então, todos esses dons, essas diferenças, é para o bem da comunidade. E temos que vencer essa lógica da competitividade, que muitas das vezes acaba destruindo a nossa convivência. O outro tem algo especial, em vez de admirar, em vez de criar espaço para que essa pessoa possa realmente aplicar aquilo que ela tem de melhor, eu simplesmente crio barreiras, obstáculos, para não permitir essa pessoa de exercer o dom que a pessoa recebeu. Então, somos convidados a descobrir os nossos dons e a saber também colocar esses dons à disposição da comunidade, sem que alguém nos suplique para aquilo, tendo sempre essa consciência de que o dom, o autor, o protagonista é o dom de Deus. E o Evangelho, Jesus Cristo apareceu. O evangelista São João usa um termo, ao anoitecer, no primeiro dia, ao anoitecer, para nos dizer que os discípulos estavam vivendo um momento de confusão. Eles estavam no escuro espiritualmente. Eles estavam perdidos. É justamente nesse momento que Jesus apareceu.
primeiro dia da semana, não é segunda-feira, é domingo, prima-feira, aí vem segunda-feira. Jesus apareceu dizendo aos discípulos: a paz esteja convosco. Eles estavam fechados porque eles tinham medo dos judeus, medo de serem reconhecidos como sendo apóstolos, seguidores de Jesus Cristo. Mas a partir desse encontro com o ressuscitado, tudo vai mudar. E no final vão receber o Espírito Santo, e a partir desse momento eles vão ter coragem de sair e anunciar que Cristo ressuscitou. Não vão mais viver do medo. É para nos dizer também que o encontro com o ressuscitado provoca tudo isso. Leva a gente a superar o medo de ser mal compreendido, o medo de ser julgado, o medo de ser difamado. Tudo o que nos preocupa é anunciar o Evangelho. Essa é a nossa missão como ser igreja. Ter a consciência de que essa paz de Cristo não é a garantia, não significa a ausência de problemas e desafios. Teremos problemas, teremos desafios. Mas a paz de Cristo, essa força interior, que apesar de tudo, a gente continua caminhando. A gente continua anunciando o Evangelho sem medo, sem que aquele medo nos faça, nos impeça de avançar. Porque tem medo que é natural, mas tem aquele medo que paralisa. E a paz de Cristo é justamente essa força. E nós hoje, os espiritanos, nossa congregação, que vocês conhecem muito bem, celebramos o aniversário da nossa fundação, os 323 anos da nossa fundação. Estamos presentes em 64 países. E a gente traduz o que significa ser igreja. Essa unidade na diversidade. Eu sou guineense, o outro é brasileiro, o outro é da Tanzânia, o outro é da Nigéria, mas a gente convive junto. E a gente tem a mesma missão, que é a missão de evangelizar. Evangelizar, sobretudo, aquelas pessoas que mais necessitam. Evangelizar aquelas pessoas que precisam do advogado, aquelas pessoas que querem falar, mas não têm oportunidade para falar. Ser espiritano é justamente isso. Viver essa renose, essa capacidade de se fazer pequeno com aquela pessoa pequena e para ajudar aquela pessoa a crescer. Então, nós somos convidados a rever a nossa vocação espiritana, a questionar se eu ainda estou realmente caminhando segundo as inspirações do nosso fundador. Se eu ainda continuo tendo essa sensibilidade para com as pessoas mais simples, mais carentes, que precisam de mim. Então, que Deus abençoe a nossa congregação e que Deus nos conceda a graça de perseverar na nossa caminhada missionária como comunidade também. Que Deus nos dê a força de vencer o medo e proclamar que Cristo ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não poderá de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, movidos pelo Espírito Santo, apresentemos a Deus nossos pedidos, dizendo juntos: enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai a vossa igreja que está em São Paulo,
para que seja testemunha do Evangelho nesta grande cidade, nós vos pedimos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Senhor, enriquecei o vosso povo com os dons do vosso Espírito, para que cresçamos no amor e serviço a vós e aos irmãos. Nós vos pedimos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei à vossa Igreja a graça de nunca renunciar ao diálogo com aqueles que, mesmo não participando plenamente dela, creem no vosso Filho. Nós vos pedimos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai nossas pastorais, movimentos e grupos de evangelização, para que permaneçam perseverantes em sua missão. Nós vos pedimos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai as consciências de todos nós, batizados, para que assumamos o compromisso de defender os direitos dos pequenos e dos pobres. Nós vos pedimos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Acolhei, Deus, nosso Pai, as súplicas do vosso povo, redimido pelo vosso amado Filho e consolado pela força do Espírito Santo. Amém. Recebe
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo, é nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. Ele, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando da alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glórias do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos oferecer em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para sempre sagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção da ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tu és Senhor, nossa ressurreição. Aleluia. Tu és Senhor, nossa ressurreição. Aleluia. Glória a vós, Jesus, Filho de Maria. Amém. Glória a vós que foi crucificado. Amém. Glória a vós que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Amém. Tu és Senhor, nossa ressurreição. Aleluia. Tu és Senhor, nossa ressurreição. Aleluia. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Acessai ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso arcebispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, para dar ao mundo tudo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Isso mesmo, amém. Muito bem assim seja.
os nossos confrades espiritanos espalhados pelo mundo inteiro, vamos invocar Deus nosso Pai, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-vos com o sinal de paz. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Felizes somos nós, os convidados e convidadas para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nosso canto de comunhão na folha de canto número 8. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, hoje celebramos no dia do falecimento da senhora Benedita de Lourdes Mariano. Os familiares de Benedita estão presentes. Então vamos confiar a vida da nossa irmã nas mãos de Deus, pedir para que ela seja acolhida no seu reino e para que Deus também, pela ação do Espírito Santo, console a família. E vamos acender a vela, vamos entregar para a família, simbolizando a nossa fé na ressurreição do Cristo, luz do mundo. Agora, para quem não conhece muito bem a nossa congregação, vamos ver um resumo da nossa história, que vai te permitir ter noção do que significa ser espiritano e de onde viemos. A Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, conhecida como Missionários Espiritanos, foi fundada em 27 de maio de 1703, em Paris, França. Sua origem remonta à iniciativa de um jovem estudante de teologia, Claude François Pourlat de Place, que reuniu um grupo de seminaristas pobres com o objetivo de formá-los para o sacerdócio e enviá-los a serviço das populações mais abandonadas. A congregação nasceu marcada pelo carisma da missão entre os pobres e os que não tinham acesso ao anúncio do Evangelho, tornando-se uma das congregações missionárias mais antigas da Igreja Católica. Claude François Pourlat de Place é reconhecido como fundador original da congregação. Nascido em Reims, em Bretanha, renunciou à sua promissora carreira jurídica para se consagrar à vida sacerdotal e missionária, e faleceu prematuramente, aos 30 anos, mas deixou como legado uma comunidade solidamente organizada. Mais de um século depois, François Libermann, judeu convertido ao catolicismo e filho de um rabino, Alsácia, fundou em 1841 a Sociedade do Sagrado Coração de Maria, voltada especialmente para a evangelização dos povos africanos e das comunidades da diáspora negra. Sua sensibilidade espiritual e apostólica marcou profundamente o espírito missionário da congregação. Em 1848, o Papa Pio IX promoveu a fusão entre a Congregação do Espírito Santo, fundada por Pourlat de Place, e a Sociedade do Sagrado Coração de Maria, fundada por François Libermann. A partir dessa união, a congregação assumiu o nome oficial de Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Coração Imaculado de Maria, CSSP, incorporando o duplo carisma de seus fundadores, o serviço aos pobres e a missão entre os povos não evangelizados. Libermann, que tornou o primeiro superior geral o 11º superior da congregação unificada, é hoje conhecido como o renovador dos espiritanos. A chegada dos espiritanos ao Brasil ocorreu em 1º de dezembro de 1885. Um grupo de 7 padres franceses desembarcou em Belém, Pará, a pedido de Dom Macedo da Costa, para assumir a direção do Seminário Menor Nossa Senhora do Carmo, e
fortaleceu o clero local. Ao longo do século XX, a presença espiritana na região sudeste ganhou força com a chegada dos missionários que passaram a focar na atuação pastoral em favelas, defesa dos direitos sociais e a formação de juventude na Arquidiocese de São Paulo. Hoje, a província do Brasil, fundada em 1990, atua em diferentes estados brasileiros, dedicando-se à pastoral paroquial, missões nas periferias e pastorais especializadas. Avisos paroquiais. Ontem nós tivemos início a nossa quermesse, que vai se prolongar até dia 21 de junho. Então estamos todos convidados, né, após a missa, descer um pouquinho, comer um pastelzinho na nossa quermesse, que é conhecida como a quermesse da família. E lembrando também que nesse período da quermesse, né, as missas serão às 18 horas aos domingos. No próximo dia 28, quinta-feira, às 14 horas, nós teremos uma palestra da Pastoral da Saúde, junto com a UBS, o posto de saúde aqui do Mangalon. Estarão presentes as psicólogas Tatiane Cristine da Silva e Natália Gonçalves de Oliveira. O tema, muito importante nos tempos atuais, né? Cuidar da mente também é um ato de fé. E no dia 27, na quarta-feira, nós teremos a noite de oração com o tema Senhor, fica conosco. Esse encontro, essa noite é organizada pela Pastoral Familiar. Então contamos também com a presença de todos. E quem, como padre cristão do dia, quem tiver interesse em estar aprendendo um pouquinho de inglês, um pouquinho do idioma inglês, a irmã Antônia está nos proporcionando esse momento. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas aqui no salãozinho, nós temos orientações, formações, noções de inglês. E no sábado, para as crianças e jovens, às 11 horas. Então, pessoal, antes da benção final, gostaria de agradecer à comunidade paroquial pela acolhida, a pessoa do Padre Joseph Manivani, está celebrando a missa na comunidade de São José, mas temos o vigário que está aqui, o Padre Aquileuso, então muito obrigado pela acolhida, e depois da benção final vamos aproveitar para dar a comemoração participando da quermesse. Então, hoje é a nossa festa, é o dia de se alegrar, então merecemos pelo menos um canto de parabéns. Vocês podem nos cantar parabéns? Sim. Diácono está me lembrando que depois da benção final vamos voltar para fazer a foto oficial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção.
Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, nos conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido do mundo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Cristo ressuscitado, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Espírito Santo! Viva! Viva a congregação do Espírito Santo! Viva! Viva o Lar de Paz! Viva! Viva Francisco Lieberman! Viva! Viva os nossos padres! Viva! Viva vocês! Viva! Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança da terra brotou, e um novo campo dessas mãos encaminhou. Louvar e crer, vencer a dor. Louvar o Criador. Justiça e paz não te negar. E viva o amor. Quando Jesus a terra apresentou, a boa calma da justiça nos guiou. Do céu vimos tudo escutou, e os oprimidos da violência libertou. Lutar e crer, vencer a dor. Louvar o Criador, justiça e paz não te negar, e viva o amor. Esperaremos. Sim, esperaremos. Oi, Oi, tudo bem? agora Se é. onde eles estivessem, estava fechada essa igreja. Faz aí, Diego. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.